Segunda questão de Química da FUVEST 2025, segunda fase. Água contendo concentrações superiores a 150 mg de íon cálcio e magnésio é chamada de água dura, que é imprópria para algumas aplicações domésticas e industriais, pois esses íons reagem com o sabão, formando sais insolúveis. Para evitar esse contratempo, alguns processos de tratamento de água envolvem a adição de reagentes químicos para a precipitação dos íons cálcio e magnésio. Avaliando as três situações distintas a seguir, responda. Para o tratamento da água dura, dispõe-se dos seguintes compostos. E aí temos aqui os caras. Qual deles seria utilizado em menor quantidade em mol para o tratamento da água dura? Veja, esses sais ou esses compostos, eles estão correlacionados com o produto de solubilidade, gente. Os íons cálcio e magnésio podem acabar precipitando com o fosfato, visto que eu tenho esse KPS, o fosfato de cálcio, ou fosfato de magnésio. É a maneira de retirar os íons das águas, né, jogando alguns sais que tenham o ânion correspondente a uma precipitação. A química chama isso de dupla troca. E, no caso, dá para notar pelos KPS aqui, todos devem estar tentando enxergar, mas olha aqui, o KPS que tem o menor valor, gente. De todos aqui, o menor é do fosfato de cálcio e fosfato de magnésio. Ele não pede para justificar a resposta, mas seria essa a justificativa. Para usar bem pouco sal, basta ter uma baixa constante, porque aí qualquer vestígiozinho de sal já é suficiente para fazer a coisa acontecer, o sal precipitar. Então, nessa questão 2 da prova de Química, a escolha seria Na3, PO4, pois o KPS do Ca3, PO4, e Mg3, PO4, é o menor na tabela. E assim a gente consegue a menor quantidade de sal para garantir uma precipitação boa. B. Um possível procedimento usado para a retirada de íons cálcio e magnésio da água consiste em adicionar cal apagada, hidróxido de cálcio, até saturar a solução. Posteriormente, adiciona-se carbonato de sódio. Com esse procedimento, qual íon será o primeiro a ser retirado? E escreva as fórmulas químicas dos precipitados formados. Bom, como ele quer as fórmulas químicas, gente? Como você teria que pensar? Eu tenho cálcio 2+, e magnésio 2+. Esses caras vão precipitar. Como ele joga primeiro hidróxido de cálcio, subentende-se que o hidróxido vai interagir com um dos dois. É meio idiota usar essa cal apagada, porque você está colocando cálcio onde você quer tirar. Mas tudo bem. O hidróxido de cálcio, gente, tem um KPS de 5,510 a-6. E o hidróxido de magnésio é muito menor, né? Nós temos aqui uma precipitação muito mais efetiva no hidróxido de magnésio. Então, ao adicionar, né, vamos pegar e fazer um fluxograminha aqui. Ó. Se você adiciona hidróxido de cálcio, você vai formar com certeza muito, mas muito hidróxido de magnésio, sólido inclusive, e vai sobrar íons cálcio aquoso ainda. Então o primeiro a formar é o hidróxido de magnésio. Era isso que ele queria, não um diagrama, gente, mas a fórmula, certo? MgOH2. E de novo não precisa justificar. Depois, o segundo formado, já que posteriormente você tem carbonato, né, vai ser adicionado então daqui. Vamos fazer um caminho de volta aqui agora. Mais carbonato de sódio. Você vai na tabela dos carbonatos. O carbonato de cálcio tem um KPS menor, certo? Enquanto que o do magnésio é baixo quase tanto, né? Aqui a gente poderia indicar, ele impede isso, hein, gente? Eu estou só floreando aqui. Você pode efetuar uma filtração. Seria o recomendado, não? Assim você consegue retirar o hidróxido de
magnésio dessa história, sobrando apenas uma solução com cálcio, que ao ser adicionada com carbonato, vai formar o quê? Carbonato de cálcio, KCO3, sólido e muito sódio. Né? Aqui não precisaria pôr balanceamentos, tá, gente? Um fluxograma não há necessidade disso. E aí, por uma filtração, você vai e retira. Né? Aqui vai sair sódio para burro. E aqui forma-se, por filtração, KCO3. Beleza, gente? Então, quais eram as respostas? Ele queria isso aqui, ó. Esse e esse. Onde esse aqui é o primeiro e este seria o segundo. Nessa ordem de retirada. Beleza? Então, era tranquilo. Letra C. Considere uma caixa d'água de 10.000 litros de água contendo 150 mg de cálcio. Qual a massa de carbonato de sódio em quilograma que deve ser adicionada para a concentração de cálcio ser reduzida a 70 mg por litro? Então vamos lá. Nós temos no item C uma equação aqui que seria interessante, porque como você tem carbonato de sódio com cálcio, vai ocorrer o que a química chamaria de simples troca, né? já que vai sair um precipitado apenas, ou dupla troca, né? CaCl3 mais 2Na+. Essa seria a equação. Como eu quero saber a massa desse cara aqui, carbonato de sódio, que precisa reagir, tem um detalhe aqui nessa história, né? Você começa com 150 e termina com 70. Então não vai ser consumido totalmente. É possível, né, criar um esquema do tipo início, reage e fim. Não é um equilíbrio, gente, mas é uma situação hipotética de organização para a gente conseguir concretizar a regra de 3. No início, você tem 150 miligramas por litro desse cara aqui. E no reage, vai ter um X aqui, correto? Um X se consome e vai tornar no final 70. Essa análise garante para você que X corresponde a quanto? 80 miligramas por litro. 80 miligramas por litro de cálcio reage. E aí a gente faria a partir de agora uma regrinha de 3 com a concentração. Nós temos 80 miligramas em 1 litro, porém a caixa d'água tem 10.000 litros. Esse X vai dar 800 gramas de cálcio 2+. Essa massa de cálcio, então, é a que reage, gente. É ela que eu preciso usar agora uma regrinha de 3. O cálcio 2+ reage com carbonato de sódio. E aí eu preciso colocar os dados da equação química e os dados do problema. O que a gente sabe do cálcio? Que tem 40 gramas por mol. E ele deu as massas molares aqui embaixo. No caso, o carbonato de sódio, se você fizer, filho, vai dar 106 gramas. E com 800 gramas de cálcio, quanto de bicarbonato eu preciso? Esse X sai tranquilo, é só dobrar e multiplicar por 10. Essa seria a massa, então, de carbonato de sódio, para que você tenha esse consumo e sobre ainda 70 miligramas por litro. Beleza, queridos? Uma regra de 3, né? Mais trabalhosinha no item C, mas os itens A e B eram para ser muito rápidos, né? Você só precisaria falar de fato qual sal, depois escreve os precipitados e aí daria mais tempo na letra C.